Então, olá pessoal, eu sou Caio, fonoaudiólogo, mestre em Morfologia Humana pelo UFRN e pesquisador da base Audição e Linguagem do LAIS. Hoje vamos conversar um pouco sobre o implante coclear, seus fundamentos, benefícios e indicações de acordo com as diretrizes do SUS. Lá no LAIS eu sou orientado pela professora doutora Sheila Andreoli Balém, que também participou na construção dessa palestra. Como objetivo de aprendizagem, podemos citar que iremos conhecer o implante coclear e suas características, reconhecer os fundamentos e benefícios do implante coclear, assim como compreender as indicações do implante coclear de acordo com as diretrizes do SUS. Originalmente, os implantes cocleares eles foram criados para substituir a função da orelha interna, da nossa orelha, quando ela estiver profundamente prejudicada. Porque algumas perdas auditivas elas são tão graves, tão extensas, que o paciente é incapaz de obter algum benefício um benefício considerável utilizando apenas o aparelho auditivo, mesmo aqueles aparelhos auditivos mais potentes. E daí o implante coclear ele vem para isso, para esses casos. Então, eles tentam fornecer informações sobre o som, convertendo essa informação em uma corrente elétrica. E em seguida, esse sinal elétrico ele é enviado para estimular diretamente as fibras do nervo auditivo. As fibras do nervo auditivo, lá na parte mais interna da cóclea. Parece um pouco estranho a gente pensar que um estímulo elétrico nos faça ouvir. Pensa logo para a gente ouvir o som. Quando aumenta o som, o aparelho auditivo é mais fácil de entender, que aumenta o som e daí a gente entende. Mas o implante coclear é diferente, é um estímulo elétrico. A princípio parece estranho, mas se a gente for pensar que quem é o verdadeiro ouvido é o nosso cérebro, escutamos com o nosso cérebro, já faz mais sentido. Porque o cérebro ele é estimulado a partir de estímulo elétrico. Os impulsos nervosos são eletricidade. E daí, nós estimularmos esse cérebro com energia, com eletricidade, faz mais sentido. Estimular um nervo auditivo que vai mandar informações sobre os sons, tem potencial aí da percepção do som, oferecer percepção do som. E daí, para a gente aprender a falar, a partir dessa percepção dos sons. No caso da criança, aprender a falar. No caso do adulto que perdeu a audição, voltar a ouvir e conversar, se comunicar. Então, a orelha ela é dividida em 3 partes. A orelha externa, aqui temos a orelha externa, a orelha média, e aqui mais profundamente a orelha interna. Vou pegar isso aqui e trazer para cá. Daí aqui temos as divisões da orelha. Então, externamente nós vemos isso, essa parte do pavilhão e o comecinho do meato. E daí mais para frente temos todo o resto. A divisão da orelha, essa parte que está mais externa é a orelha externa mesmo. Mais profundamente temos a orelha interna, entre uma e outra a orelha média. Cada parte da orelha tem uma função única no processo da audição, mas em termos simples, essa orelha externa ela vai amplificar o som, a orelha externa e a orelha média amplificam, e essa orelha interna, essa parte aqui da orelha, a orelha interna, é aí que vai converter o sinal sonoro em um impulso elétrico. E daí, a partir daqui, esse impulso elétrico vai ser transmitido lá para o cérebro. Então, a estrutura que faz essa conversão é a famosa cóclea. É essa estrutura aqui. E ela que tem a função de fazer essa conversão, de transformar o som numa linguagem que o verdadeiro ouvido, que é o cérebro, compreenda. Ele compreende impulso nervoso, eletricidade. Então, daqui da cóclea, vai pegar o nervo auditivo, daí vai lá para o cérebro. Aqui já vai ser eletricidade. Então até aqui
vamos dizer que seja onda sonora, né, partículas de ar, a perturbação das partículas de ar, onda sonora, e daqui em diante vai ser eletricidade, né, vai ser impulso nervoso. Daí, para essa informação ser processada pelo cérebro, né, é importante que isso aqui esteja íntegro, funcionando bem, principalmente esse órgão aqui que faz essa conversão. Caso contrário, a pessoa vai ter uma perda auditiva. Eletricidade. Agora faz mais sentido, né, a gente estimular faz mais sentido no estímulo elétrico, né, nos fornecer informações sobre os sons. Mas para que isso ocorra, os eletrodos de implante coclear são inseridos, né, implantados na cóclea. Daí o nome implante coclear, não transplante. Transplante seria se eu tirasse de uma cóclea de uma pessoa e colocasse em outra, né? No caso aí é um implante coclear, eu estou implantando alguma coisa na cóclea. Então eu tenho aqui o implante coclear, vai transformar a onda sonora no estímulo elétrico, vai enviar essa informação, né, diretamente para estimular o nervo, né, auditivo, através dos eletrodos que são inseridos lá na cóclea. Para compreender um pouco, né, de quando a perda auditiva é indicativa para o uso do implante coclear, vamos conhecer um pouquinho dos tipos. Né? Temos perdas condutivas, né, sensorineurais e perdas mistas. Daí cada perda com suas características. Caso vocês tenham interesse, tem uma palestra inicial introduzindo a deficiência auditiva. Importante hoje para a gente gravar, né, e ter em mente é que a perda sensório-neural é que é indicativa para o implante coclear. Então, o nome é bem sugestivo, né? Sensório-neural. Agora, bem, sensório, né, vem das células sensoriais de audição. Né? E onde que elas estão? As células sensoriais de audição vão transformar a onda sonora em impulso nervoso. Né? E neural é de nervo. Cadê o nervo aqui também? Então, se a gente for procurar aqui, né, é na cóclea. A audição está afetada, né, na cóclea, daí temos uma perda, né, ou no nervo, né, temos uma perda sensório-neural. E é nessa perda, né, sensório-neural que temos a indicação para a realização do implante coclear. Ela resulta num dano nas células sensoriais de audição, nas células ciliadas, na cóclea, e esse dano geralmente é permanente. Então, ela pode ser de grau leve, severo, profundo, dependendo do grau de comprometimento. Então, as perdas leves e severas, né, elas podem ser tratadas com aparelhos auditivos, né, ou outros mecanismos. E o implante coclear são as soluções para as perdas severas e profundas. Né. Daí, nessas perdas temos a indicação para o implante coclear, ou seja, uma perda mais grave. Nessa imagem aqui, interessante, a gente pode ver aqui na parte superior das células, dessas células sensoriais, temos esses cílios, né? Daí são bem organizadinhos, ó, essas estruturas, e essas estruturas são importantes para a gente perceber o som, porque com o movimento, né, que a onda sonora faz, estimula, né, essa célula vai e manda um impulso nervoso aí para o cérebro. Quando essas células estão danificadas, ó, que a gente pode ver que elas não estão mais tão bonitinhas, né, tem dano, né, nessas células aqui, todas desorganizadas, quebradas, e daí isso aqui não vai passar mais a informação auditiva tão perfeitamente, e a gente tem uma perda auditiva nesse caso. Então, temos graus também de deficiência auditiva, né, e daí nessas perdas aqui, ó, severas e profundas, né, é que a gente vai ter indicação para o implante coclear. Né? Então, se a pessoa aqui com a representação dos sons que nós ouvimos, né, daqui para cima sons mais baixinhos e daqui para baixo sons mais fortes. Então, quer dizer, se a pessoa só ouve sons mais fortes, né, ela não vai ter acesso a esses sons aqui, que são os sons, por exemplo, da fala. Daí ela não vai aprender a falar em decorrência disso. Então, de impactos, temos vários impactos, focando aqui nas perdas severas e profundas,
né? A gente tem aqui que na profunda só vai ouvir sons fortes com vibrações, e a linguagem e a fala são muito prejudicadas, né? Não vai ter acesso a esses sons. Na severa também, né? Só sons muito fortes e a conversação não é ouvida. Mas daí é importante fazer o teste, né? A gente vai ver com o aparelho auditivo, que é uma técnica menos invasiva. Então aqui nós temos, né, de um lado o implante coclear, do outro lado o aparelho auditivo. Então o implante coclear, né, ele é destinado para pacientes com perda auditivas, aquelas mais graves, né, severas e profundas, que não podem ser auxiliados, né, por dispositivos menos invasivos como o aparelho auditivo. Então ele não tem benefício com a ASE, né, com o aparelho auditivo, daí ele é, dependendo de outros critérios também, mas aí sim que a gente vai começar a pensar, né, no implante coclear. Então, nos casos de perda profunda, né, que é total, severa ou profunda, a função auditiva é tão pequena que a prótese auditiva convencional ela não é eficaz. Daí o implante coclear seria uma alternativa melhor. Né? Por isso que os implantes cocleares eles são muito utilizados, né, amplamente utilizados para tratar a perda auditiva severa e profunda em crianças, em adultos também, pois eles vão contornar, a gente vai ver melhor, né, as estruturas sensoriais disfuncionais ou ausentes, né, e vão ativar diretamente as fibras do nervo auditivo. Por isso que é tão utilizado. Então os implantes cocleares, né, eles são compostos por um componente externo e um componente interno. Esse componente interno ele vai ser instalado cirurgicamente, né, e os dispositivos externos são usados fora do corpo. Você tira, parece semelhante a um aparelho auditivo. Então aqui temos essa imagem para a gente ver as partes, né, do implante coclear. Né. Vamos ter um microfone, né, que pode ser que varia de acordo com o modelo, com a marca, né, o local do microfone. Nós teremos basicamente um microfone que vai captar o som e converter no sinal elétrico, né, aquela mágica que acontece lá na cóclea. Temos também um processador de fala, né, que vai estar aqui também, porque vai ter um microfone. Isso aqui, né, o aparelho em si é o processador de fala, né, que vai analisar o som e converter em um código representando vários aspectos do som, que daí vai ser mandado lá para o cérebro, né? Vai ter para ser enviado para lá outra parte, né, que é um transmissor, né, que está aqui, que vai enviar a informação codificada para outro dispositivo que vai estar que foi implantado, né, cirurgicamente no paciente, né? Então através aí de um sinal eletromagnético ou de radiofrequência, essas informações, né, elétricas com relação ao som vão ser passadas aqui para esse componente interno. Então aqui tem o microfone, capta, processa aqui no processador, envia, né, aqui para o transmissor, né, que já vai enviar a informação codificada para esse dispositivo interno. Então isso aqui, ó, tá aqui, ó, internamente. Você vê que aqui é o osso da cabeça, ó, não está dentro da cabeça, está aqui entre a pele e o osso. Aqui nessa região aqui por trás da orelha vai ser implantado o dispositivo, né, interno, né, o componente interno. E daí no componente interno nós vamos ter um receptor aqui, né, que vai captar esse sinal, né, do transmissor externo, e vamos ter também um estimulador elétrico, né, tá aqui um fiozinho que está mais clarinho, mas é isso aqui, né, com seus eletrodos, né, que vão ser inseridos dentro da cóclea. Então, aqui temos um ilustrativo. Então a gente pode ver aí, ó, o implante coclear. Geralmente ele está aí nessa região mesmo por trás do pavilhão auditivo. Temos o componente interno, que é o receptor, vai captar esse sinal do transmissor. E daí aqui a parte do estimulador elétrico com seus eletrodos que vão estimular diretamente a cóclea, né? Então, a apresentação aqui também, a fala vai ser captada aqui pelo microfone, processada, passar aqui pelo transmissor, do transmissor vai para o componente interno, do componente interno vai estimular diretamente as fibras do nervo, né? E daí, a partir do nervo, né, vai ser estimulado o cérebro, né? E o cérebro vai ser responsável por processar
essa informação auditiva. Então, os eletrodos eles vão enviar informações, né, codificadas para as fibras restantes, né, remanescentes do nervo auditivo. Então, o nervo vai estar ligado na córtea, né, e os eletrodos vão estimular diretamente esse nervo. Daí, dependendo da qualidade desse nervo também, essa informação vai chegar lá no cérebro para estimular. Então, o grau de sucesso, né, do implante depende também de uma variedade de fatores, né? Mas geralmente os adultos, as crianças, né, implantadas antes dos 2 anos, e os adultos também com surdez pós-lingual, né, tem níveis mais altos, né, de sucesso. O adulto pós-lingual seria que ele perdeu a audição depois que aprendeu a falar. Ele já teve contato com os sons da fala, já conhece, já aprendeu, e daí é implantado, né, esse nervo essa parte do cérebro já foi estimulada, né, com formação auditiva. Então, esses pacientes têm alto índice de sucesso, e as crianças também, né, implantadas antes dos 2 anos de idade, também, né, tem sucesso. Então, um implante coclear não é uma solução rápida, né, e mágica assim, para qualquer candidato. Os candidatos para implante coclear adultos, bem como crianças, para serem implantados, eles devem ser orientados com relação às expectativas, né, realistas antes da cirurgia, né, e devem estar totalmente comprometidos com o tempo e o esforço que vai ser necessário, né, para o sucesso. Então, não é uma coisa tcharam, mágica, não. Necessita de um treinamento, necessita de uma reabilitação auditiva, não é colocar o implante e pronto, está ouvindo, né? Então é importante que isso fique claro também para o paciente e para a família, né? Uma equipe, o sucesso também vai depender, claro, né, de uma interação de uma equipe, né, de profissionais que trabalham em conjunto com os pais, né, dedicados, para a gente ter esse sucesso. Esse aqui pode incluir otorrinolaringologista, psicólogo, inclui na verdade, né, assistente social, fonoaudiólogo, tanto fonoaudiólogo audiologista, né, que vai fazer o diagnóstico audiológico, como também o terapeuta da reabilitação auditiva. Então, o fonoaudiólogo junto com o otorrino, eles vão determinar a candidatura audiológica, né, dos pacientes candidatos a implante coclear. É fundamental para a programação, caso mapeamento do processador do som. E o terapeuta, né, da reabilitação auditiva, ele vai atuar diretamente nas estratégias terapêuticas que visam aí desenvolver habilidades auditivas e de linguagem, e também vai servir como uma ligação com o ambiente educacional da criança para ajudar e garantir que os professores, né, da criança estejam familiarizados também com o dispositivo de implante coclear e fornecer as recomendações educacionais necessárias. Informar bastante os pais também, né, para que esses pais também sejam terapeutas, né, que eles também estimulem, né, essas habilidades auditivas, né, para reforçar, para a criança ter um sucesso maior, né, ou mais rápido. Esse SCOMA 2016 e você vê que em 2000, eles pesquisaram e descobriram que crianças surdas antes dos 3 anos de idade que recebem o implante coclear, eles têm uma habilitação, né? Eles tiveram uma habilitação apropriada também, eles maximizam suas chances de interagir com o mundo da audição. Descobriram também que crianças implantadas, o Connor, eles descobriram que crianças implantadas antes dos 2 anos e meio de idade obtiveram resultados significativamente mais fortes em termos de precisão, vocabulário, de produção, em comparação com os pares de mesma idade que receberam o implante posteriormente. A fala é uma consequência do ouvir, né? A diferença da criança que nasce sem ouvir, né, e o adulto que perde a audição. Quando a criança desenvolve criança, né, ela desenvolve várias conexões, né, os neurônios, então, formando como se fossem teias das regiões relacionadas à linguagem e à audição, né, da linguagem oral. O cérebro ele tem uma capacidade muito grande de correr atrás do prejuízo, que a gente chama de plasticidade
cerebral. Então, se a gente faz alguma coisa quando ainda é criança, nos primeiros anos de vida, conseguimos desenvolver essa capacidade dela ouvir e, consequentemente, aprender a falar. Por isso, a grande necessidade de detectar precocemente, né, que as crianças cheguem cedo nos centros de diagnóstico auditivo. Pois quanto mais cedo essa criança receber a intervenção adequada, né, seja com implante coclear ou aparelho auditivo, melhores vão ser as chances, né, de desenvolver audição e fala. Passou certa idade, né, o cérebro ele não tem mais essa capacidade, né, de reverter essa situação. E aí vamos entender agora um pouquinho. Né? Então, o cérebro ele é todo mapeado. Né? Então, temos regiões para cada função, vamos dizer assim, para a visão, né, para o tato. Então, quando a criança não ouve, né, a gente diz que ela tem uma privação, né, da sensação auditiva. Seria que a área do cérebro, né, que chama a área do cérebro responsável por processar essa informação auditiva, né, que chamamos de córtex auditivo, ela, se não for estimulada, ela não vai desenvolver essas teias, né, aqueles neurônios, não vão se formar aquelas teias, conexões, né, os neurônios vão estar lá, mas eles não vão se conectar. Aí você não vai desenvolver, né, a criança não desenvolve a capacidade de compreender e, consequentemente, falar. Isso leva a uma reorganização, né, cortical, que seria quando aquela área da audição, né, passa a ser estimulada para auxiliar outras funções. Imagine como uma criança surda vai se comunicar. Né? Ela vai se comunicar pela visão, né, vai ver o mundo, perceber a linguagem corporal, os gestos, apontar, pegar coisas. E no cérebro, o que está acontecendo? Né? A área da audição está lá, prontinha, esperando para ser estimulada pelos sons. Mas o ouvido não está lá, dela não está funcionando. Né? Então, essa parte do cérebro não está sendo estimulada. Não está chegando informação auditiva lá. A área da visão também está lá. Nosso cérebro, né, todo mapeado, né, ele tem uma área da visão, do olfato, dos movimentos, né, cada um na sua região lá do cérebro. Daí só que a área da audição está lá, né, sem ser estimulado. O que acontece? A função da visão e a função dos gestos, né, somatosensorial que a gente chama, elas vão ocupar essa área da audição. Imagine um terreno está lá desocupado, ninguém cuidando dele, vem alguém e ocupa. Então, se você demorar muito e não fizer nada, você não consegue tirar, né, aquela pessoa que invadiu o seu terreno. É a mesma coisa da audição, do cérebro. Então, a audição vai ser ocupada pela função visual, somatosensorial, e daí tem um prazo para resgatar isso, né, que seria os primeiros anos de vida. Por isso a necessidade de intervir cedo. Né? No caso aqui do implante coclear. Porque senão, intervindo cedo, você consegue dizer assim, não vá para o seu lugar, né? Função gestual, somatosensorial, vá para o seu lugar, porque aqui é a área da audição. Daí você vai começar a estimular aquela área para a audição e aí desenvolver, né, a partir da terapia, essas habilidades auditivas e de linguagem. Então, quanto mais cedo, né, melhor. Um dos benefícios, né, do implante coclear, né, são alguns, né, e daí vamos apresentar, né, algumas características, alguns benefícios. No caso, que os pacientes relatam que ouvem melhor com o aparelho auditivo, talvez pela limitação do aparelho auditivo, né, de amplificar algumas frequências. O implante coclear ele consegue ser mais efetivo, né, em todas as frequências. Também com relação à compreensão, né, auditiva, né, de sentenças, em comparação do implante coclear com o aparelho auditivo é melhor. Melhor compreensão também em ambientes ruidosos, né, e permite aí que essas pessoas com implante coclear, né, tenham uma comunicação mais efetiva, né, no restaurante, em lugares lotados, na reunião, por exemplo. Então, melhor compreensão das conversas, né, dos idosos, volta a ouvir sons perdidos, né, a questão de falar e ouvir, né, ao telefone, de você se sentir mais seguro, né, por estar ouvindo, né, pessoas passando, veículos, né, alarmes, né, tudo isso o implante coclear vai auxiliar, né, assim como o implante o aparelho auditivo, né, fazer que você aproveite, né, a música também, os sons,
e principalmente, né, o potencial para você desenvolver, no caso da criança, a linguagem oral, né, no caso das crianças que nascem com perda auditiva. Então, o implante coclear ele tem também nessa questão que a gente estava falando de ser diferente para cada indivíduo, e aí vamos ver algumas funções, alguns motivos para isso, né? Então, com relação ao tempo, né, que eles tiveram a perda auditiva antes de receber o implante coclear, chama o tempo de privação, né, dessa sensação auditiva, o grau, né, quão grave, né, é a perda auditiva, a condição da cóclea, né, se ela está íntegra, se ela está boa também, condições médicas, outras condições médicas. Então, participação da família e reabilitação auditiva regular bem feita. A gente sabe que se acostumar com os aparelhos auditivos, com o implante coclear, não é um ato passivo, né? O paciente ele deve fazer uma reabilitação auditiva, treinar seu cérebro para ouvir com um dispositivo auxiliar da audição. Toda a família deve participar, né, também para colaborar aí com o sucesso da intervenção. Então, segundo a portaria, né, nós temos aí alguns critérios de indicação, né, para o implante coclear. Né, a portaria número 2766, né, de 18 de dezembro de 2014, tem os critérios de indicação e contraindicação, né, do implante coclear. Vamos falar um pouco sobre os critérios de indicação, né, do implante coclear segundo essas diretrizes do SUS. Então, vamos ver que alguns critérios se repetem, né, e tem a classificação aí de acordo com a idade. A gente viu que o ponto idade é um ponto-chave, né, o fator idade é um ponto-chave para o implante coclear. Né, então vamos ver aí que os critérios eles seguem essa questão da idade, né, para a gente ver. Então, crianças até 4 anos de idade incompletos, né, que apresentem aí a perda auditiva sensório-neural, né. Bilateral quer dizer dos dois lados, né, então tem que estar afetado as duas orelhas para ser indicativo do implante, e de grau severo profundo, que a gente conversou também. Então, aqui ele fala aparelho auditivo e um calendário. Está relacionado a ter experiência com o aparelho auditivo, ter experienciado o aparelho de amplificação, né, o AASE, o aparelho auditivo, antes, né, do implante, por um período aí de até 3 meses, né, de idade. E idade mínima também de 18 meses nas perdas severas. Então, é importante que isso seja feito. Também, outra coisa, né, é que essa criança, para ela ser candidata, ela tem que, com o AASE, né, com o aparelho auditivo, ela tem que ter uma resposta que ela não consiga ouvir os sons da fala. Né? Então, eu faço teste na cabine acústica, no qual eu ponho estímulos e vejo qual é o mínimo de resposta dela. E dessas respostas, elas têm que estar pior do que um volume de 50, por exemplo. Daí a gente subentende que ela não vai ter acesso a esses sons da fala para aprender a falar também. Também é importante que tenha uma adequação psicológica, né, e a motivação da família para o uso do implante coclear, né, questão de cuidados, né, para a reabilitação auditiva, e também a reabilitação auditiva é essencial. Então, o acesso à fonoaudiologia, né, e com condições adequadas na sua região de origem, né, de onde ele mora, ou na sua região, é importante. Além do compromisso de zelar, né, com os componentes externos do implante coclear e realizar o processo de reabilitação. Crianças mais velhas, né, crianças aí a partir dos 4 anos, né, até 7 anos de idade incompletos, que apresentam a mesma perda auditiva sensório neural bilateral, né, quando preenchidos todos os critérios. Então, os critérios seriam, né, a questão do reconhecimento, ele usa o aparelho auditivo, né, com o aparelho auditivo, como está o reconhecimento de frases. Então, se tiver abaixo, né, de 60% na melhor orelha, né, e também abaixo de 50% na orelha, na pior orelha, né, e daí, se tiver um reconhecimento abaixo disso, ele também se torna candidato. Mas não só isso, né, também tem que ter indicadores favoráveis para o desenvolvimento de fala. Aí tem protocolos aí que mensuram isso, né, a questão do desenvolvimento da linguagem oral, e daí eles têm que estar com indicadores favoráveis, né, reconhecer alguns sons da fala, né, algumas
dependendo da idade, né, vão ter protocolos específicos. A questão da adequação psicológica e motivação da família, o acesso, né, à terapia fonoaudiológica no seu local de origem, né, e aí o cuidado também, o compromisso de zelar, né, com os componentes externos do implante coclear e realizar também o processo de reabilitação auditiva. Crianças a partir de 7 anos de idade, também que nasceram com uma perda auditiva, com essa perda aí bilateral, sensório-neural, né? Então ele tem que cumprir também todos esses critérios. Os critérios seriam semelhantes àqueles, né, que a gente viu, questão do reconhecimento em sentenças, né, 60%, menor que 60% na melhor orelha e menor que 50% na pior orelha, né? E daí a questão agora, novidade, né, seria esse código linguístico oral, né, no caso também mensurado por um protocolo padronizado, né, a gente vai ver aí questões de comportamentos linguísticos são predominantemente oral, né, e daí ele pode sim apresentar atraso no desenvolvimento da linguagem oral, né, considerando aí sua idade cronológica, troca na fala, né, dificuldade em uso de frases compostas, questão do vocabulário, dificuldade, e daí vai avaliar, né, o quanto está comprometido essa linguagem oral dele, e daí se ele também tiver bons indicativos, né, e esse código linguístico oral já em desenvolvimento, daí também ele vai ser candidato para a cirurgia do implante coclear. Além dos outros fatores, adequação psicológica, né, motivação e expectativa do paciente e da família para o uso do implante coclear, a terapia, o cuidado com o aparelho, né, isso aqui também é interessante, que a partir que foi descoberta a deficiência auditiva, né, ele tem que ter usado aí o aparelho auditivo para estimular, né, então o uso aí de no mínimo 2 anos, sugerindo que essa estimulação do nervo auditivo, né, do cérebro lá, esteja sendo feita, né, desde a infância. Então aí crianças, adolescentes já, né, a partir dos 12 anos de idade, que nasceram com a perda auditiva, então semelhante ao antigo, né, então nós temos aí que ter um reconhecimento de frases, ele usa o aparelho e tem um reconhecimento aí nas sentenças de menor que 60% na orelha, na melhor orelha, e menor que 50% na pior orelha. Também tem a questão do código linguístico oral, que tem que estar bem desenvolvido, e todos aqueles outros, né, da equação psicológica, motivação familiar, a presença do acesso, né, na fonoaudiologia, né, na reabilitação auditiva em condições adequadas na sua região de origem, a estimulação, né, desde o uso efetivo do aparelho auditivo, desde o diagnóstico da perda auditiva, e o compromisso aí de zelar com os componentes externos de implante coclear. Então agora temos também adolescentes, mas pós-linguais, ou seja, eles nasceram ouvintes, né, e perderam a audição. Eles aprenderam a falar e depois perderam a audição. E daí o código oral está desenvolvido, né, que a gente já sabe. Então a gente vai ver só a questão do reconhecimento de sentenças com o aparelho. Então na melhor orelha, menor que 60%, né, então na pior orelha, menor que 50%, então a gente já imagina que ele não tem um bom desempenho, uma boa compreensão, né, apenas com um aparelho auditivo. Né? Por isso que a gente já pensa em outra solução para melhorar essa compreensão auditiva. Daí adequação psicológica, acesso à terapia fonoaudiológica, a questão do uso do aparelho auditivo e o zelo, né, é importante. Agora, adultos, né, que nasceram com a perda auditiva, já tem outros critérios. Né? Volta a ter a questão da necessidade do código linguístico oral. Né? Anteriormente não, se ele perdeu a audição depois que aprendeu a falar, já viu que a fala é consequência do ouvir, né? Então a gente viu. Então, se ele perdeu a audição, ele já sabia falar e não vai ficar sem falar depois que ele perde a audição. Ele continua falando, ele só não vai mais compreender auditivamente. Então aí a questão da adequação psicológica e motivação adequada também do paciente para o uso do implante coclear e cuidados aí no processo de reabilitação auditiva.
a necessidade, né, de um local, né, para reabilitação auditiva no seu local de origem, importante, o uso efetivo do aparelho desde o diagnóstico, né, e o cuidado sempre, né, com o aparelho. A dos pós-linguais é aquela mesma questão, né, que a gente necessita do reconhecimento ruim, pobre, né, de sentenças. O código oral já está desenvolvido, o linguístico oral, porque ele ouvia, ele perdeu a audição, né, pós-lingual, depois que ele aprendeu a língua. Então, ele já sabe falar, perdeu a audição, e agora? Né? Daí tem algumas patologias que acometem a audição e podem gerar isso. Adaptação, a questão da adequação psicológica e motivação também do paciente, agora é muito mais do paciente, né, para o uso de implante coclear, que já é adulto, e os cuidados no processo de reabilitação auditiva. E também ter fono na sua cidade de origem, né, para fazer aí esse acompanhamento. Agora, bilateral, né, implante coclear bilateral. Isso mesmo, bilateral a gente já viu quando é uma perda auditiva bilateral nas duas orelhas. Então aqui nós fazemos um implante coclear bilateral seguindo alguns critérios também. Então quando é criança, né, tem 4 anos incompletos, ele segue todos aqueles que a gente viu, né, anteriormente. Tem a questão, né, agora vamos ver, para ser bilateral, né, tem algumas indicações. Então, além daquilo que a gente viu anteriormente para as crianças até 4 anos incompletos, né, no caso do bilateral, a perda auditiva tem que ser profunda dos dois lados. Né, e daí, se ela sendo profunda dos dois lados, né, que é pouquíssimo resíduo auditivo, né, nós podemos fazer esse implante coclear aos dois lados simultaneamente ou sequencial. Né, faz um, depois faz o outro. Quando tem uma perda severa de um lado, severa dos dois lados, né, bilateralmente, ou em uma das orelhas eu tenho uma perda auditiva severa, eu não posso fazer diretamente a simultânea. Né? Posso fazer bilateral, mas não simultaneamente, as duas cirurgias no mesmo dia, por exemplo. Então, essa cirurgia do implante coclear, eles têm que ser obrigatoriamente sequencial, né? Uma e depois da outra. Né? Quando também é realizada a cirurgia de implante bilateral, né? Quando é um caso de meningite, né? A criança teve meningite que afeta bastante a audição. Tem uma palestra também sobre o tema, e daí outra patologia que também possa oferecer um risco para a ossificação da cóclea, daí tem que fazer pode ser feito, né, bilateral, né, simultânea ou sequencial. Se a criança ela também apresenta uma dificuldade visual, né, uma visão subnormal, que depende aí da audição binaural, né, podendo a implantação dos dispositivos também ser simultânea ou sequencial. Então, uma criança agora de 7 anos, né, de 4 a 7 anos, né, bem semelhante, né, a anterior, né, crianças menores, sendo que seguindo agora os critérios, né, das crianças mais velhas também que a gente viu no início, então das crianças de 4 a 7 anos que a gente viu no começo. Criança com perda auditiva progressiva, ou seja, que a perda ela vai aumentando, né, então aí sem limite de idade, né, para a criança, desde que atendam os critérios, né, que vão ser apresentados agora. Então, além daqueles critérios que nós vimos, da presença do código linguístico, do um fraco reconhecimento de sentenças, né, do zelo com o aparelho, de usar o aparelho assim que foi detectado a perda auditiva, de ter terapia, né, fonoaudiológica no seu local de origem, da questão da motivação da família, né, e da adequação psicológica, temos também agora esse outro ponto, que no caso seria essa criança ela está inserida, né, no ensino regular, com desempenho acadêmico compatível com sua faixa etária. Né? E daí agora adolescentes e adultos, né, com perdas auditivas pós-linguais. Então vai ser indicativo da cirurgia, né, dos dois lados, bilateral, né, quando esse paciente não está com tanto benefício na audição bimodal. Né? O bimodal seria quando ele usa um aparelho na orelha, um aparelho de amplificação, e na outra orelha um implante coclear. Então,
aparelho auditivo e implante coclear na outra orelha. Então, quando ele está com um benefício não tão bom, pode ser candidato também à cirurgia bilateral, né? Então, quando ele está com resultado fraco, né, menor que 50% nas sentenças, né, em ambas as orelhas, com o uso do AASE. Nesse caso, né, dos adolescentes, temos aqueles critérios que a gente já conhece, né, para ser feito bilateral, né, de ter fono, adequação psicológica, motivação também, né, do paciente para o uso do implante coclear, a questão de manutenção, os cuidados no processo de reabilitação fonoaudiológica, né, ter iniciado o uso, né, do aparelho auditivo, né, já usa um implante coclear, né, para ter iniciado o uso do aparelho auditivo desde a descoberta da perda auditiva. Tem um reconhecimento ruim de sentenças, né, com o aparelho auditivo, um reconhecimento abaixo de 50%, né, com o aparelho auditivo. E daí, nesses casos aí, implante bilateral, né, ele pode ser realizado sequencialmente, né, no caso dos adultos, com um intervalo mínimo aí de 1 ano de uso efetivo do implante. Então, atendendo esses critérios, né, dentro de 1 ano, após 1 ano, ele pode fazer essa cirurgia bilateral. Então, sendo assim, eu espero que vocês tenham tido informações sobre as perdas auditivas e como, né, o implante coclear auxilia no restabelecimento, né, da audição, conhecido aí os componentes, né, de tal dispositivo, seus benefícios e indicações de acordo com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Qualquer dúvida estou disponível, né, no começo tinha o e-mail, aqui são as referências, e muito obrigado.